Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma questão que foi levantada por várias pessoas nos vídeos especificamente dos aparelhos intermediários, como é o caso desse aqui, do Moto G100. O que acontece? Muita gente comenta o seguinte, fala, puxa, o preço de um Moto G100 eu pego um intermediário, pego um top de linha, não intermediário, do ano passado. Então prefiro pegar um S20 Plus do que pegar um aparelho intermediário premium. Então hoje eu queria comentar um pouquinho mais sobre esse assunto, mostrar um pouquinho diferenças de desempenho para a gente poder entender um pouquinho mais essas diferenças e ver se realmente vale ou não a pena pegar um celular intermediário. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui estão os dois aparelhos, deste lado o Motorola Moto G100 e desse lado o S20 Plus. Vamos bater um pouquinho de especificações técnicas só para a gente poder aprofundar um pouquinho mais a análise de forma bem rápida, tá? Sem exagero, porque essa parte técnica é um pouco chata, acho que para a maior parte das pessoas, então vamos passar rápido por elas, tá? Então, analisando esses dois modelos, o que acontece? Nós temos, primeiro, vamos ver as grandes diferenças. Primeiro aqui nós temos no Moto G100 um aparelho compatível com a rede 5G. Então comprando esse aparelho você vai ter aí uma compatibilidade com essa rede. Ainda não existe 5G de fato, temos aquele aproveitamento de espectro, mas o fato é que é mais rápida do que a 4G, então esse aparelho na rua vai ter um desempenho melhor, tá? Então é um ponto positivo e que não pode ser, ignorado. Parte de processador, nós temos, na minha opinião, uma vantagem aqui, que nós temos um Exynos 990, que é mais esquentado, ele não é o processador preferido aí da galera, de todo mundo, eu me incluo nessa. E aqui nós temos um Snapdragon 870, que é um processador mais atual e com um desempenho muito bom. Falando de desempenho, vamos só mostrar aqui as diferenças, só para nós termos isso também, vamos dizer, documentado, tá? Diferença entre os dois aparelhos, aqui Motorola e aqui desse outro lado o Samsung. Então dá para ver que nós temos uma diferença de desempenho. Lembre que esse aparelho aqui é um aparelho intermediário premium, mas como ele tem 12 de RAM contra 8 de RAM, ele tem 256 de memória interna contra 128, ele acaba entregando um pacote um pouco mais interessante, um pouco mais robusto, tá? Então vale a pena deixar assim isso bem claro que tem diferença sim. Seguindo aqui em frente, nós temos um slot híbrido, no aparelho da Samsung, e na Motorola nós temos a memória também expansível para o microSD. As telas têm o mesmo tamanho, apesar do aparelho da Motorola ser um pouco maior, a tela é de 6.7 nos dois casos. Uma diferença que é importante, aqui nós temos uma tela Quad HD, 1440 com 3200 pixels, e aqui nós temos uma Full HD com uma densidade de pixels um pouco menor, uma tela IPS contra uma tela AMOLED, Dynamic AMOLED. Um ponto interessante, essa tela aqui, ela roda em 120 Hz, mas aí ela come uma bateria absurda e você tem que deixar ela fixa em 120. Aqui você tem a tela rodando a 90, que é mais equilibrado, acaba com um resultado um pouco melhor ali de relação bateria, relação consumo e performance. E é bastante fluido, com 90 já é bastante fluido, tá? No quesito câmera, sem entrar muito no detalhe, gosto pessoal, eu acho que o S20 Plus entrega um pouco mais de resultados interessantes, principalmente melhores, principalmente em baixa luz. Por outro lado, o aparelho da Motorola tem uma câmera, uma lente macro, tá? Que ajuda bastante, é bem interessante, dá um resultado bem legal, tá? Então, vitória para Samsung, mas não fica tão distante assim. Tem um bom conjunto de câmeras, tem duas câmeras aqui na parte frontal, então tem um conjunto interessante também, tá? Aqui no aparelho da Samsung nós rodamos vídeo, gravamos em 8K, enquanto que no da Motorola nós gravamos em 4K.
tá? Seguindo em frente aqui, eu estou indo só no que é mais notável, tá? Os dois aparelhos são compatíveis com a rede, o padrão AX, o AC e o AX. Isso é bem interessante também, tá? Nós temos aí uma vantagem, nós temos o Bluetooth 5.1 na Motorola contra o 5.0 da Samsung. Bom, seguindo aqui em frente, outro ponto aí mais, um ponto negativo para o lado da Motorola, nós temos a Type-C 2.0 e no aparelho da Samsung nós temos a 3.1, tá? E para finalizar, eu acho que é uma das diferenças mais interessantes, nós temos 4.500 de bateria no aparelho da Samsung contra 5.000 do aparelho da Motorola, tá? Então, vou colocar aqui a minha cola do lado. E agora vamos falar um pouco da construção dos dois aparelhos. Enquanto que no aparelho da Samsung, deixa eu até mexer aqui, deixar o zoom um pouco mais aberto, tá? No aparelho da Samsung nós temos uma construção um pouco mais nobre, né? Com metal aqui na borda, nós temos a traseira com vidro, tá? Então nós temos uma construção mais nobre, nós temos um som estéreo, né? Nós temos um alto-falante aqui na parte inferior e o outro na parte superior. Aqui na Motorola nós temos um alto-falante somente na parte inferior, não temos alto-falante na parte superior, mas temos uma entrada P2 aqui, que é bem legal, é bem importante. Na parte superior não temos microfone e na parte traseira é o bom e velho plástico ali, é um poliuretano, tem um nome específico, mas sem entrar em questões técnicas, né, detalhes desse tipo, mas é um plasticão, tá? Então, resumindo, os dois aparelhos têm uma performance muito semelhante, até a tendência é nós termos um desempenho melhor no aparelho da Motorola, por incrível que pareça, tá? E nós temos, mesmo ele, por incrível que pareça, porque ele é um intermediário premium, tá? Ele não é um top de linha. Então, aquela questão, né, de comparar com o top do ano passado, agora fica uma dúvida muito grande, porque o que acontece? O preço deles é semelhante sim, tá? Eles estão com praticamente o mesmo preço por volta de 3,5, 3.400, 3 e pouquinho, tá? Só que o que acontece? O que você perde levando o intermediário premium? Você perde a traseira de vidro, você perde talvez, né, umas câmeras que são um pouquinho abaixo das câmeras da Samsung, elas são abaixo, principalmente tem um desempenho pior em baixa luz, se bem que tem um modo noturno que melhorou muito, tem um macro que não existe no aparelho da Samsung, mas ele tem uma performance um pouco inferior, é um intermediário premium, né, gente? Então, mesmo com sensor legal, mesmo tendo evoluído bastante, ele acaba sendo um pouquinho pior. Então, no quesito câmeras, apesar de não ter a macro, você tem uma vantagem aí interessante para o aparelho da Samsung. Questão de construção traseira de vidro contra plástico também não se discute. Som estéreo também é outro ponto interessante. Mas o que acontece? Esse aparelho aqui, intermediário premium, ele tem um processador mais atual, ele tem um processador da Qualcomm, ele tem o P2 aqui embaixo, ele tem uma performance melhor, uma performance superior, consegui jogar, mas assim, liso nesse aqui, coisas que até no S20 Plus engasgavam, tipo, vez ou outra o Grid chegou a apresentar alguns engasgos, mais no passado do que na última versão do Android, mas chegou a engasgar. Aqui não tem nada de engasgo, tá? Outro ponto positivo, leitor de impressão digital aqui na lateral, o da Motorola, é muito mais eficiente do que o na tela aqui da Samsung, que ele falha com uma frequência bem maior. Questão de a bateria daqui, mesmo que a diferença não é tão grande, de 4.500 para 5.000 mAh, esse aparelho ele esquenta menos e ele consome bem menos bateria. Então tem uma performance de bateria e uma performance mesmo no game pesado sem um aquecimento assim, o aquecimento não chega aos pés do aparelho da Samsung. Então realmente ele é mais eficiente, ele esquenta menos e é mais agradável de usar por conta disso.
Então é uma briga boa, né? Aqui você vai ter uma câmera um pouco melhor, né? No top do ano passado você vai ter uma câmera e uma construção melhor. Só que você não vai ter o P2 e você vai ter uma performance geral um pouco pior e menos espaço interno para armazenamento, menos RAM, você vai ter alguns prejuízos. Enquanto que no aparelho da Motorola você vai ter o prejuízo na construção, tá? É um aparelho de plástico, não tem como discutir isso, mas por outro lado ele apresenta uma entrada P2, ele tem um consumo melhor de energia, ele tem um processador mais eficiente, ele tem mais RAM e tem mais armazenamento interno. Então é uma briga bem interessante. Eu nunca pensei que tão rápido os aparelhos intermediários, nessa faixa de intermediário premium, iria ficar tão próximo e até em vários pontos superando o top de linha do ano passado. Então, por incrível que pareça, mesmo que tem gente que pode torcer o nariz para essa afirmação, hoje eu acho que dá para comparar os dois, tá? Dá para comparar e dá até para ficar em dúvida. Porque você vai ter mais RAM, você vai ter mais processador, você vai ter mais armazenamento interno. Claro, não é a prova d'água, não carrega por indução e a construção é plástica. E tem um pouco de perda nas câmeras, tá? Mas hoje em dia não é aquela perda tão absurda assim, não é uma coisa assim que, meu Deus do céu, não dá para sair na rua, não dá para tirar uma foto com isso aqui. Dá, as fotos noturnas estão legais. O aparelho melhorou bastante. O intermediário de hoje não é o intermediário de 2 anos atrás, tá? Então, eu acho que hoje a briga é bem interessante. Até um ponto que vale a pena lembrar, os dois têm o equivalente ao modo DeX da Samsung. Então hoje é um ponto que os dois aparelhos entregam, tá? O aparelho da Motorola entrega e entrega bonitinho, né? Aquele modo Radeon. Ele realmente está funcionando muito bem, é um modo DeX proprietário da Motorola, mas que tem um desempenho muito redondo, muito bonitinho ali, funciona direitinho. Então, você colocar na balança, o que acaba definindo, acho que a questão da troca, eu acho que o primeiro ponto, eu acho que consumo de bateria e, claro, o carregamento sem fio é importante para você, ele ser à prova d'água é importante para você, ele ser um aparelho com vidro na traseira é importante para você, você se preocupa com essas questões de acabamento, então aí eu acho que vale a pena você ir para o top do ano passado. Mas se você quer performance, se você quer mais espaço para armazenamento, dá para ir no aparelho intermediário premium desse ano tranquilamente. Então é isso, pessoal, é uma briga interessante e comparando mais no detalhe, ela se tornou mais interessante do que eu poderia imaginar, tá? Mas hoje dá para recomendar um intermediário premium porque eles realmente evoluíram muito mais do que a gente imaginava que poderia ser possível num prazo tão curto. Bom, pessoal, então é isso. Lembrando que o preço do top do ano passado, hoje ele está praticamente no menor valor que ele poderia estar. Então essa faixa de 3.500, 3.400 a 3.500 num S20 Plus é possivelmente o mínimo que ele vai chegar antes de começar a zerar estoque e vender somente o S21. Daqui a pouco começa a ficar difícil também de encontrar um intermediário do ano passado, né? Ainda mais com a escassez de chips. Os celulares do ano anterior têm vendido até um pouquinho melhor, porque tem um preço melhor e a tendência é zerar estoque. E aí você ficar com só o S21 disponível, tá? Por outro lado, esse preço de 3,5 do Motorola é o preço de lançamento, então esse preço deve sofrer uma queda. Então pensa, né, que você vai ter um hardware bem competente, bem interessante por um preço ainda menor em breve. Então vale a pena colocar essas variantes aí na lista, esses elementos na lista antes de fechar sua compra, porque de repente vale a pena você abrir mão, né, de uma construção de vidro, de um aparelho à prova d'água, até de uma câmera com desempenho melhor em baixa luminosidade para ter um hardware mais robusto, para ter mais RAM, mais memória interna para armazenamento e um processador Qualcomm que não vai aquecer
Você vai jogar, no meu caso eu tenho jogado de 30 minutos a 1 hora seguidas nesse aparelho e ele mas não chega nem perto do aquecimento dos aparelhos da top de linha, tá? Até colocando nesse balaio aí do top de linha, até colocando o iPhone, tá? Ele aquece muito menos do que os outros, então vale a pena pensar, considerar esse ponto. Então, os intermediários estão aí, são uma boa opção, então de repente até vale mais você pensar, colocar nessa balança, né? E até de repente escolher o intermediário mais novo desse ano e não o top do ano passado. Um último ponto que vale a pena, que eu seria injusto se eu não comentasse, é a questão da atualização. O aparelho da Motorola tem uma atualização, ele vai subir somente, tá no Android 11, chega na tua mão com 11 e vai para o 12, tá? Enquanto que o aparelho da Samsung, ele já recebeu uma atualização e tem mais 2, tá? Então sempre considera isso na hora de fechar também, tá? Você vai ter um Android a mais no aparelho, no top do ano passado. Então ele vai veio no 10, foi para o 11, já está no 11, vai para o 12 e vai para o 13, enquanto que o aparelho da Motorola, o intermediário, normalmente de qualquer marca, né, ele recebe somente uma atualização de sistema. Então ele veio no 11, vai para o 12, morre no 12. Então você, com o aparelho top, você vai para o 13. Então você ganha um Android a mais. Só esse ponto que vale a pena, tem que ser justo. O aparelho top do ano passado tem uma atualização a mais. Tá bom? Então é isso, pessoal. Então é a escolha de cada um. Essa ideia, né, desse papo foi mais para colocar todos esses elementos na mesa para você poder fazer a melhor escolha. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.